Eu até sou um pouco suspeito para falar sobre essa decisão, que em dezembro de 1992 eu era juiz de direito substituto de entrância final em Londrina e ocasionalmente estava substituindo na segunda vara criminal de Londrina. E chegou exatamente um pedido de interrupção de gravidez de um feto anencéfalo. Ausência total de cérebro. Então, a ecografia demonstrava que o feto não tinha crânio e nem cérebro. Então, você imagine só o couro cabeludo e ali o olho, nariz, boca, né, que a gente via claramente naquela ecografia. E um laudo médico, assinado por 3 médicos do Hospital de Clínicas, lá da Universidade Estadual de Londrina, Hospital Universitário, dizendo que a criança simplesmente não tinha cérebro. Então nasceria já num processo irreversível de morte cerebral. Poderia viver alguns minutos, né, e morrer, que é o que acontece nesse caso. E segundo se viu aí agora, a média de sobrevida chega a 51 minutos. Eu vi aquele pedido e falei aqui, quem deve decidir, já que existe absoluta inviabilidade de vida fora do útero materno, é a mãe. Quer dizer, a grávida que deve definir se ela vai levar a termo ou não aquela gravidez. Porque ela sabe que ela tem no útero não um ser vivo, mas tem um ser fadado a morrer. Quer dizer, alguém que nunca chegará a ser pessoa, que não sente dor, não sente nenhum tipo de emoção, não sente fome, não sente frio, porque não tem cérebro, não tem sentimento, não tem nada. Então, quer dizer, é um ser fadado a não viver. E, diante daquilo, chamei a esposa, que era a mãe, que era requerente, e o marido, conversei com os dois, perguntei àquela senhora se ela efetivamente tinha a intenção de não levar a termo a gravidez. Ela e o marido emocionados disseram, olha, uma tia do meu marido também teve exatamente esse problema e a criança viveu uns 10 minutos e morreu, e eu não quero essa gravidez. Era uma sexta-feira, uma quinta-feira, eu morava à época, era juiz substituto em Londrina e morava em Maringá. Levei no final de semana o processo para cá, e segunda-feira decidi interrompendo a gravidez. Não havia nenhum caso na jurisprudência até então. A doutrina de um artigo do desembargador Alberto Silva Franco, um desembargador aposentado de São Paulo, onde ele reproduzia a experiência de países aí do exterior. No caso, Portugal. Portugal tem uma norma no Código Penal que, no caso de inviabilidade absoluta de vida fora do útero, anomalia fetal grave, a mulher pode requerer a interrupção da gravidez. A Argentina, aqui na nossa América do Sul, não tem dispositivo. É exatamente como o nosso Código Penal aqui, só contempla aborto no caso de preservação da vida da gestante ou, naquele caso, do aborto decorrente de estupro. Mas o Uruguai já tem norma, exatamente como Portugal, por exemplo, que tem essa norma que autoriza a interrupção da gravidez. E são países também como o nosso, países cristãos, né, de maioria e predomínio católico. Enfim, eu, por isso, aplaudo a decisão do Supremo. Eu acho que quem deve decidir, nesse caso, que a vida é inviável, aquele feto é um não ser, não é uma vida, é a mãe. Eu acho que qualquer decisão de fora é um ato autoritário em relação à mulher. Se eu digo à mulher, seja qual for a razão, ou religiosa, ou de convicção, convicção íntima, ou, quem sabe, as pessoas que creem, até mesmo, eu também acredito em milagre, eu sou cristão, sou católico. Agora, eu acho que quem deve decidir, acho não, tenho certeza, tanto é que escrevi isso na sentença, é a mulher. Então, por isso, mais uma vez eu digo que essa decisão do nosso Supremo Tribunal Federal, aí por uma maioria de 8 votos a 2, e houve uma averbação ali de impedimento, né, do Toffoli, acho que demonstrou que o Supremo
está afinado. Esse é um debate que, em outros países, já foi superado. O direito é muito mais rico que a lei. Porque o direito contempla posicionamentos que a lei, por ser casuística, às vezes, ela não consegue ser tão abrangente, né, de forma a contemplar aquelas situações que, à luz do direito, surgem. E a vida, por sua vez, é muito mais rica que o direito. Então, as situações do dia a dia, da nossa vida, do nosso cotidiano, então, são situações, às vezes, absolutamente imprevisíveis. É claro que, quando essas discussões se judicializam, então vem aqui para o tribunal, para uma vara, para o foro, enfim, para o juiz singular, ou qualquer colegiado, ou até chegando ao próprio Supremo Tribunal Federal, elas passam a ser encaradas à luz do ordenamento. É o que eu digo, naquela época, como até hoje, não existe lei nenhuma que autorize a interrupção da gravidez de um feto anencéfalo. Então, essa interrupção é um aborto. E o aborto só é permitido no Brasil nesses dois casos que nós mencionamos. O aborto terapêutico, esse para salvar a vida da mãe, ou o honoris causa, esse quando a gravidez é decorrente de estupro e a vítima não quer ter aquela criança, a lei permite, artigo 128 do Código Penal, inciso 2, se não me falha a memória, permite que ela interrompa a gravidez. Agora, essa vinda de valores que não são exatamente estranhos ao direito, mas que não constituem conteúdo legal ou conteúdo de alguma norma, como questões religiosas, né? Eu vejo que o juiz também não pode decidir de maneira isolada, quer dizer, fazendo uma abstração. A decisão judicial não pode ser uma mera abstração, alguma coisa que deixe de lado toda a constatação da realidade que circunda o magistrado. O juiz é um homem do seu tempo. Então, agora, também, por outro lado, vejo que o juiz não pode ser preconceituoso. Eu não posso decidir alguma coisa de determinada forma porque a minha convicção, por exemplo, religiosa, é contra aquilo. Então, o juiz ele deve sempre procurar a justiça do caso. Se ele, eventualmente, tiver uma objeção grave de consciência, caso de religião, por exemplo, ele deve se afastar do processo.